Bem, o nosso assunto hoje, e por alguns dias talvez, alguns domingos, seja a vida cristã normal. Nós queremos começar hoje num texto que está em Efésios, capítulo 4, versos 17 até o 24. E mesmo que aparentemente você diga, já ouvi isso. Bom, entre ouvir e fazer existe uma grande diferença. E entre conhecer estes fatos intelectualmente e conhecer ele na sua experiência, isso é outra coisa também totalmente diferente. Então, esteja atento ao que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta manhã. E eu reputo o que vamos trazer hoje e nos próximos dias de fundamental importância para a vida cristã prática, que esse tem sido o tema geral desde o início deste período, deste ano. E hoje nós vamos falar então sobre vida cristã normal. Inicialmente quero ler versos 22 a 24, onde o apóstolo Paulo diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Bem, essa é a síntese da mensagem, mas nós vamos começar no verso 17. O verso 17 diz que nós não devemos viver como os incrédulos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Quem são gentios? Os gentios eram, na época de Jesus, eram todos os que não eram judeus, eram chamados de gentios. Mas na Bíblia, no Novo Testamento, depois de Jesus, gentios são agentes que não têm o temor de Deus. Então, são todos os demais que não servem a Deus, são todos os demais que não conhecem a Deus. Então, nós os chamamos aqui de incrédulos, né? Por isso colocamos, não devemos viver como os incrédulos. Portanto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como os incrédulos. Agora vejam o detalhe, não vivam mais como eu e você já vivemos. Não vivam mais como hoje ainda continuam a viver aqueles que não temem a Deus. A pergunta que fazemos a seguir é por que não devemos viver como os incrédulos? Primeiro, porque os incrédulos vivem na vaidade de seus próprios pensamentos. O verso 17 ainda diz: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que significa isso? Viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Todas as pessoas que não temem a Deus e não conhecem a Deus, e isso inclui muitos cristãos que não conhecem a Deus. Você vai dizer, como? Ele é cristão e não conhece a Deus? Conhece a Deus, porque aceitou ele como Jesus como seu Salvador e Senhor,
mas não tem vida com Deus. Não lê a Bíblia, não ora, não busca a presença de Deus, não busca conhecer a Deus. Então, como é que você vive se você não faz isso? Você vive de acordo com seus próprios pensamentos. Você vive de acordo com seus conceitos, com as suas ideias. E o texto diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Muitos cristãos hoje vivem assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu penso assim. Eu acho isso. A questão não é o que você acha, a questão é o que Deus diz. O que Deus acha, o que Deus pensa. E daí a necessidade que temos de conhecer a Deus. Não de forma superficial, mas de uma maneira mais íntima. Nós não fomos salvos para viver aos domingos praticando, participando de cultos apenas e fazendo isso como se fosse uma formalidade. Estou aqui cumprindo a minha obrigação, vou para casa, já fiz o que tinha que fazer. Isso é uma ilusão, isso é hipocrisia. Isso é religião. Aliás, não é nem religião, isso é religiosidade. E é uma religiosidade hipócrita. Então, se você quer viver de maneira como Deus tem planejado para mim e para você, é preciso que nós entendamos que eu e você não podemos viver de acordo com os nossos próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, não tem aqui não, tá? As referências que você vai ver aqui no quadro são só de Efésios, do início ao fim. Aliás, eu vou citar Efésios, mas não é o texto básico. Efésios 2:3 diz assim, entre eles também nós andávamos no passado. Aliás, não é andávamos, andamos no passado. Entre eles, é uma referência aos perdidos, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne. Aquilo que a carne pede, mas continua dizendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, são os pensamentos humanos. Desde que o homem pecou, os irmãos devem saber que no jardim havia duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. O homem, a árvore da vida estava lá e ele nunca se interessou por ela, mas ele se interessou pela árvore do conhecimento do bem e do mal, sugestionados pelo diabo. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a viver de acordo com seus próprios pensamentos. Ele abriu mão de uma dependência de Deus, de uma submissão, uma sujeição a Deus, para viver de acordo com o que ele acha que é melhor. Então, aqui diz, fazendo a vontade da carne, dos seus impulsos, das suas inclinações e dos pensamentos. É o que eu penso, é o que eu acho. E éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, filhos da condenação. A ira que é do juízo de Deus, como também os demais. Ou seja, como as demais pessoas que não conhecem a Deus. Romanos 8, 7, 8 diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne fala de tudo que é natural.
A carne não é necessariamente esse corpo físico, mas é a natureza humana caída. E essa natureza humana caída se rege pelos nossos pensamentos, separados de Deus. Por que não devemos viver como os incrédulos? Em segundo lugar, porque os incrédulos têm o entendimento obscurecido e estão separados da vida que Deus concede. Então, vamos ver isso. Tendo seu entendimento obscurecido. Ou seja, ele tem um entendimento que veio lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um conhecimento puramente intelectual, racional, e não há nada de errado com o racional, não há nada de errado com o intelectual. Eu diria que não há nada demais no nosso intelecto e nem na nossa capacidade de raciocinar. Mas eu não posso viver de acordo com o meu raciocínio, eu não posso viver de acordo com o que eu penso e o que eu acho, se isso está separado do conhecimento de Deus. O texto diz, tendo seu entendimento obscurecido. Por quê? Porque não tem luz, não tem a luz de Deus, não tem o entendimento de Deus, não tem a iluminação de Deus. Ele diz, separados da vida que Deus concede. A quem Deus concede essa vida? A quem crê nele e quem tem com ele comunhão. Porque não basta crer, é necessário cultivar um relacionamento constante com Deus. Isso você tem através da palavra, através da oração. À medida que você conhece Deus, você sente necessidade dele, você sente que não pode. Eu, quando começo o culto aqui, eu sempre oro para que Deus esteja capacitando-nos para ministrar aqui. Você não pode servir ali na porta, abrindo e fechando a porta sem oração. É coisa simples. Claro que é. Mas se você vem para cá e não ora para fazer esse trabalho, se você vem para cá e não ora para fazer as coisas mais elementares, você está brincando com Deus. Porque lá no mundo você pode fazer tudo isso sem buscar Deus. Eu não penso assim, realmente, mas muita gente acha e faz do jeito dele. Mas se você quer fazer a obra de Deus, se você quer servir alguém, se você quer abençoar alguém, você precisa de Deus. Você precisa dele em sua vida, para você sentir o que Deus sente e saber relacionar-se com as pessoas com o entendimento que vem de Deus. Para que você transmita graça às pessoas a quem você serve da forma mais elementar possível e imaginável. Porque o entendimento dessas pessoas está obscurecido. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 2,14 diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. E a palavra Espírito aqui é o Espírito de Deus. Aliás, aqui diz assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E de fato são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando usa o termo espiritualmente, está falando através do Espírito de Deus. Então, nenhum de nós pode entender as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. É isso que o capítulo 2 está dizendo, capítulo 2 de 1 Coríntios. Mostra a nossa dependência de Deus e a ação de Deus em nós. E logo depois ele vai dizer que o homem espiritual entende todas as coisas. Porque ele tem a mente de Cristo.
O homem espiritual, eu disse, eu não sei se eu falei errado agora, o homem espiritual entende as coisas de Deus e ele tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o Espírito de Deus que nos é dado. Romanos, o texto diz ainda, separados da vida que Deus concede. Romanos 8:6 diz, pois a inclinação da carne é morte. Quando eu escolho fazer a vontade da carne, eu estou escolhendo a morte. Morte espiritual, separação de Deus. Qualquer pessoa que viva nesse mundo, mesmo estando vivo e não tem Deus, ele está morto. Porque ele não tem a vida de Deus. Ele tem a sua própria vida, mas ele não tem a vida de Deus. Por que não devemos viver como os incrédulos? Em terceiro lugar, porque os incrédulos ignoram a vontade de Deus por serem duros de coração. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, é a primeira declaração. Porque não sabem e não querem saber, não têm nenhum interesse em saber. Primeiro acham caretice, eles estão em outra vibe, estão em outro planeta, para dizerem com isso que estão vivendo uma outra situação e que não se interessam por isso. Então vivem na ignorância, não conhecem Deus, não buscam a Deus. E o texto diz que isso acontece pela dureza de coração. Agora vamos e venhamos. Muitos cristãos, tidos como cristãos, vivem como incrédulos. Têm uma vida semelhante à dos incrédulos, fazem tudo que os incrédulos fazem, que os cristãos genuínos não deviam fazer. E eles não querem ser diferentes, querem se identificar com as práticas iníquas. Jesus sempre se identificou com o ser humano nas suas fraquezas e nas suas limitações, mas nunca se identificou com eles no seu pecado. Onde Jesus esteve, ele sempre anunciou o reino de Deus. Ele sempre conclamou as pessoas, levando-as ao arrependimento e levando a elas a verdade, mostrando os princípios de Deus. Então, são duros de coração, são insensíveis. Por que não devemos viver como os incrédulos? Em quarto lugar, porque os incrédulos se tornaram insensíveis a Deus e aos seus princípios. Tendo se tornado insensíveis, é uma pessoa que não está nem aí para Deus. Muitos chegam a dizer que são ateus. Eu, cá com os meus botões, entendo que não existe ateu. A pessoa escolheu ser ateia quando ela escolheu viver no pecado. E ela tem duas alternativas. Ou ela diz que é ateia e faz o que quer do jeito que quer para ficar bem com a sua consciência, mas se ela admitir que tem Deus, ela não vai viver bem com ela mesma, porque para admitir Deus, ela tem que admitir que ela está vivendo uma vida separada de Deus, mesmo nunca tendo ouvido falar de Cristo. A Bíblia diz que o homem é indesculpável, mesmo nunca tendo ouvido falar do Senhor. Isso está registrado em Romanos, capítulo 1. Eu vou citar a parte de Romanos hoje, mais adiante, mas antes um pouquinho disso, diz no verso 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos por meio da sua injustiça. Perdão. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. São os que torcem a verdade para praticarem a injustiça. Então, eles invertem os valores e dizem que aqueles são os verdadeiros valores. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Basta ver como as coisas funcionam na natureza. As estações do ano, como os astros se movimentam. Aliás, no nosso pequeno conhecimento, basta observar o Sol, a Lua, através dos quais nós temos as estações do ano e a maneira como isso acontece. Sai ano, entra ano, as coisas se repetem da mesma forma. Eu podia falar muito sobre isso, mas não é o meu propósito agora. Sendo percebidos pelas coisas que fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. E por isso eles se tornam insensíveis e eles se tornam isso mesmo, insensíveis a Deus e a sua palavra, a sua vontade. Por que não devemos ver como os incrédulos? Em quinto lugar, porque os incrédulos se entregaram à libertinagem e a todo tipo de impureza sexual. Efésios 4,19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é o que o mundo chama de liberdade de fazer o que você quer, do jeito que você quer. E normalmente estão envolvidas práticas sexuais e, no meu tempo chamava de orgias, bacanais. Eu não sei se existe essa palavra ainda hoje. Existe? Pois é. Então, nessas situações, promove-se festas em onde vale tudo. Você pode fazer o que quiser, ficar com quem quiser, do jeito que você quiser. Vale tudo. Você enche a cara de tudo que você quer, né? Aí o texto continua dizendo, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. O que é impureza? A palavra que é traduzida aqui por impureza é a palavra porneia. Porneia é a palavra de onde se deriva a palavra pornografia. E a gente fica sabendo que tem muito crente que se dá à pornografia. Fica sabendo que há casais que não conseguem se relacionar sem dar uma apimentada com um filme pornográfico. Isso é impureza, gente. Isso é pecado. Isso é algo que corrompe e abre um espaço enorme para espíritos malignos agirem na sua vida. A pornografia atrai
espíritos malignos para a vida. É crente, mas atrai. Você não está livre, porque quando você peca, você abre a porta da sua vida e o diabo entra fácil. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se você deixar a porta aberta, ele entra com muita facilidade, tira o que quer e ele não vem para abençoar a sua vida. Então, uma das coisas que mais tem assolado as pessoas hoje em dia, inclusive crentes, e só Deus sabe, é a prática da pornografia, porque a internet está aí para quem quiser usar, e é fácil você entrar em sites pornográficos, filmes pornográficos, práticas pornográficas, e aí vem a pedofilia, aí já é outra coisa. Mas todo tipo de impureza. Que impureza? O que é impureza? É adultério. É quando você trai o seu cônjuge. E Jesus diz que você trai não apenas quando você coabita fisicamente com uma pessoa que não é o seu cônjuge, mas se você, na sua mente, você alimenta esse desejo, imagina coisas, relacionamentos com essa pessoa, deseja essa pessoa. Olha, ser tentado não é pecado, mas ficar cultivando isso. Vem o pensamento, você pode sentir atração por uma pessoa, mas você tem duas alternativas: alimentar isso ou simplesmente pedir, Deus, tira isso daí. Eu não quero isso. É uma escolha que você faz. E se você faz a escolha certa, Deus te dá a graça. Agora, se você faz a escolha errada, você tem uma porta aberta. Vem a fornicação. O que é a fornicação? É um relacionamento sexual com pessoas que são solteiras. O mundo, acho que não sabe conhecer relacionamento entre um homem e uma mulher, a não ser através dos finalmente. Começa pelos finalmente e, às vezes, quem sabe pode dar casamento, mas ele não entra para um relacionamento assim pensando em casamento. E o ser humano, e ai das mulheres que se deixam levar por isso, porque o ser humano age como um animal. Ele usa e descarta, usa e descarta, usa e descarta. E quanto mais ele usa, mais ele quer usar pessoas sem compromisso. E quem está se valendo do corpo de alguém não está pensando em casar coisa nenhuma. Isso para não falar daquele outro tipo de sexo que agora é proibido falar, né? A relação sexual entre seres do mesmo sexo. Cada um tem o direito de fazer o que quer, mas a Bíblia condena. Condena com todas as letras. Vê quem quer ver. Romanos 1, 22, 27 diz assim. É o mesmo texto, eu vou continuar onde eu parei. Romanos 1, 22, dizendo que eram sábios, se tornaram loucos. Aqueles que escolheram viver sua própria vida e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves aos quadrúpedes e répteis. Era muito comum, naqueles tempos, as pessoas constituírem para si deuses em formas de animais. Isso era comum na cultura egípcia e também na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso. Mas onde a gente pode aplicar isso hoje?
se você não conhece a Deus e não anda com Deus e não teme a Deus, você vai procurar um Deus. Você vai idolatrar uma pessoa, vai idolatrar o seu trabalho, o seu carro, ou status, ou qualquer coisa que você venha ter, que você dedica a atenção maior. Aquilo que para você é a coisa principal. Você não consegue fazer, aquilo é básico para você. Se o Senhor não é o principal valor da sua vida, você está incluído aí. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um cônjuge. Se ocupa o lugar de Deus, isso é idolatria. Bom, o texto diz, por isso, o texto diz que eles trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes. Pode falar do ídolo, mas o ídolo pode estar no coração, em coisas materiais. Por isso Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Mentira é quando você troca o Deus vivo por um Deus humano, seja ele qual for, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou. Quando diz que Deus entregou, não quer dizer que Deus levou aquela pessoa a fazer isso, simplesmente deixou eles viverem a vida deles do jeito que eles querem. Uma vez que rejeitaram Deus, estão entregues a si mesmos. Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Nós temos aqui o lesbianismo. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O texto não para aí, ele vai continuando e vai mostrando a degradação progressiva e vai terminar lá no ponto mais baixo. É uma escada ascendente. Descendente, perdão, não ascendente, descendente. Que desce. Por que não devemos viver como os incrédulos? Em sexto lugar, porque não foi assim que aprendemos de Cristo. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Nós estamos vendo aqui à noite, nos cultos à noite, já vimos que Jesus pregava o Evangelho de Deus e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se de quê? Dessas práticas. Arrependam-se de quê? De tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, do pecado. Pecado que cometemos desde a nossa mais tenra idade. Somos chamados ao arrependimento. E o que é arrependimento? É você fazer a sua vontade, é fazer as coisas do seu jeito, como você quer e acha que deve. Isso é o pecado maior. Pecado não é fazer uma determinada coisa, é justamente você viver a sua vida. Escolher viver do seu jeito, do seu modo. E é isso que o mundo faz. E o mundo ensina assim. Jesus falou que os fariseus eram muito cuidadosos em lavar as mãos e copos e tudo. E eu acho que eles estão certos do ponto de vista... Como é que seria isso? Ponto de vista
de cuidados, principalmente num tempo como nós vivemos hoje. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então ele diz, porque de dentro do coração das pessoas, e ele está falando de pessoas não cristãs, é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, é isso que Jesus está advertindo os seus ouvintes. Olha, vocês estão preocupados com o que comem e tudo bem, mas o que contamina, vocês deviam estar preocupados com o que contamina o ser. Você como ser em relação a Deus. É o que sai de você, porque a sua natureza humana é perversa, é má. A sua e a minha. Não tem nenhuma diferença. Por que não devemos viver como os incrédulos? Em sétimo lugar, porque nós fomos ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Se é que de fato, diz o texto, ouviram falar dele e nele foram instruídos. Não necessariamente através dele, mas nele. Por que nele? Porque ele está aqui agora, presente nesse lugar, através do seu Espírito. E todo o ensino da palavra de Deus, alguém que fala pelo Espírito, que fale pelo Espírito de Deus, é o ensino de Cristo. Porque o Espírito Santo veio, enviado por ele, para representá-lo aqui e falar aquilo que ele disse que falaria, que daria o Espírito Santo para falar. Está registrado em João capítulo 16, se não me engano, a partir do verso 12. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A verdade que foi vista em Jesus, como ele viveu, como ele andou, o que ele falou, o que ele ensinou. E podemos sintetizar isso em dois versículos. Jesus disse assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. O que Jesus quis dizer com esse amor? Que tipo de amor é esse? Romanos 13, 8 a 10 diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, e ele se refere à lei agora, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor. Você, quando busca satisfazer um desejo carnal seu, e você se vale de uma outra pessoa para obter esse desejo, e você depois descarta essa pessoa,
você está usando essa pessoa, você está se valendo dessa pessoa para obter vantagens, mas você não ama essa pessoa. Eu estou falando daquele que comete os mais variados tipos de abuso para obter o que ele deseja, mas não é através do casamento, não é através de um compromisso de sustento, não é através de um compromisso de prover para essa pessoa no contexto conjugal, não é no contexto de cuidar, de assistir, de estar com essa pessoa. Você quer para você, e ela que se dane. Que venha a próxima pessoa, e a próxima, e a próxima. Ou você se vale da sua posição para obter vantagens que vão prejudicar outras pessoas. É tudo aquilo que você faz pensando em você, só em você. E o outro que se lasque. Então, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. E o que Jesus ensinou é que o primeiro mandamento é este: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como a si mesmo. E ele diz que não tem mandamento maior do que estes, não. Por que não devemos viver como os incrédulos? 8º lugar, porque fomos instruídos a deixar de lado a velha natureza corruptível. Ela está aí, mas ela não pode prevalecer. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Eu e você possuímos uma natureza humana corrupta. A sua mente está entre essa natureza e o Espírito de Deus que habita no seu espírito. Você pode inclinar-se para a sua natureza humana corrompida ou inclinar-se para a sua natureza, a nova natureza. Quem decide isso é você. É você que escolhe. Não vamos ter tempo de falar sobre isso mais pormenorizadamente agora. Romanos 8 fala sobre isso aí em detalhes. Romanos 8, a partir do versículo 1, até lá pelo versículo 12, 13, 14. Explica isso aí muito bem. Por que não devemos viver como os incrédulos? Quanto à maneira, porque fomos instruídos a deixar de lado a velha natureza corruptível. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. A NVI diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Como é esse despir-se? Na realidade, eu e você, até uma determinada idade, antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos de acordo com a natureza humana corrupta, ou de acordo com aquilo que aprendemos de quem passou pela nossa vida, ou aqueles que foram, aqueles que formaram a nossa vida, formaram nossa mente, os nossos costumes, a nossa cultura. Podem ter sido seus pais, podem ter sido professores, podem ter sido os amigos de rua,
Pode ter sido as mais variadas pessoas que contribuíram para formar o que você veio a ser, até que conheceu a Cristo. Então, coisas boas e más você recebeu, influências boas e más você recebeu. E agora, a palavra diz que eu e você somos convidados a nos despir de tudo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então é como trocar de roupa. Você vai tirar essa roupa e vai vestir uma roupa nova. Agora, essa roupa são os velhos costumes, são os velhos hábitos, é aquela natureza que pede todas as coisas que nós já falamos aqui, todas as coisas que são más. Então, o velho homem, quem é o velho homem? O velho homem era o seu espírito que estava morto em relação a Deus. E eu digo que o espírito do homem sem Deus, ele é um banana. Acho que todo mundo sabe o que é um homem banana, não sabe? O homem banana é aquele que ele não tem personalidade própria. Ele segue as inclinações dos outros ou da própria carne. Então, o espírito do homem sem Deus, ele é um com a carne dele. E a mente dele, porque não é a mente de Cristo, também está unida à sua natureza humana corrupta. E ele faz isso com a maior naturalidade. Essa é a vida dele. Agora você vai se despir disso. Por quê? Porque você foi regenerado no seu espírito, você é nova criação, o Espírito de Deus habita em você e você pode agora fazer uma escolha e dizer, não quero mais fazer isso, não quero mais viver dessa maneira. E o Espírito de Deus capacita você. Isso requer oração, conhecimento contínuo da palavra de Deus, porque você recebe contínuas informações dos meios mais variados para viver como todo mundo vive. Então você é chamado a despir-se. Lucas 9, 23 e 24, para usar as palavras de Jesus. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a sua natureza, a sua vida, os seus desejos. Dia a dia, tome a sua cruz, morra para você e para essa natureza. Pois quem quiser salvar a sua vida, viver a sua vida do seu jeito, a perderá. E quem perder essa vida, por minha causa, esse a salvará. Na realidade, você vai viver a verdadeira vida que vale a pena. E você vai ver como você era miserável, pobre, cego e nu antes, quando vivia por você mesmo. Porque não devemos viver como os incrédulos, em nono lugar, porque fomos instruídos a nos deixarmos renovar no espírito do nosso entendimento, a renovar a nossa mente, a se deixar renovar no espírito do entendimento. A NVI diz assim, a serem renovados no modo de pensar. Então, é mudar o meu pensamento. Como mudar o pensamento? Através da palavra. Se você não lê a palavra, não tem mudança. A mudança, a renovação da mente se dá pela leitura da palavra e pelo Espírito de Deus. No Salmo 118, lá no Velho Testamento, hein? O Velho Testamento tem preciosidades, riquezas imensuráveis. E o Salmo 119, versículo 18, diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Todas as vezes que oramos, nós devemos pedir que Deus abra o nosso entendimento para que eu entenda a palavra, não como letra, mas como realmente ela é,
Entenda ela como palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Aí sim tem mudança de mente. Aí você muda de maneira de pensar. E se você muda a maneira de pensar pelo Espírito de Deus, sua vida é mudada. As atitudes são mudadas, mas sem isso não há mudança de vida. Porque não devemos ver como os incrédulos, porque fomos instruídos a revestir-nos da nova natureza. A NVI diz a revestir-se do novo homem. Eu gosto mais dela, e ela é mais fiel. Eu não estou falando, eu gosto muito da NA, mas há certas coisas que o original diz isso. O novo homem. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. É isso que diz a NVI. Quem é esse novo homem? É você depois que aceitou a Jesus. Se você aceitou de fato, se você nasceu de novo, esse novo homem está aí. Onde é que ele está? No seu espírito. Agora, o que é que você tem que fazer? Trazer esse novo homem para a sua mente. Porque a sua mente foi instruída com um monte de coisa que precisa ser renovada. Então, é preciso que você traga o seu homem interior que nasceu de novo, que foi regenerado para a sua mente, para que através da sua mente você viva isso na prática. Todo ser humano que verdadeiramente nasceu de novo, depois que nasceu de novo, não consegue mais fazer determinadas coisas, mas ele não sabe por quê. Simplesmente não se sente bem mais fazendo coisas que ele fazia. Mas nem sempre ele sabe por que ele não se sente bem. Mas a palavra de Deus mostra o que é certo e o que é errado. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e deixarmos-nos transformar por esta palavra. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Colossenses 3:10 diz assim: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós fomos recriados segundo a imagem de Deus quando nascemos de novo. Lá no Éden isso se perdeu. Mas nós somos agora, depois que aceitamos a Jesus, somos recriados com a imagem de Deus, para sermos semelhantes a Ele. Colossenses 3:9b e 10 diz assim: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É este o propósito. É que nós façamos aquilo que caracteriza Deus. Você vai dizer, mas Deus é Deus. Sim. Mas você foi criado, você é um ser espiritual. Para ter um relacionamento com Deus que é espiritual. E Ele quer que você seja semelhante a Ele, não como Deus, mas como as suas virtudes, aquilo que caracteriza Deus. E Deus é, na sua essência, amor. Deus é amor. E se quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz a palavra de Deus. Então, há necessidade de nós entendermos isso. Por que não devemos ver como os incrédulos? Em 12º lugar, e assim eu concluo,
diz assim: ia se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A NVI traduz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Veja, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. É o próprio Deus. Jesus diz que ele era a verdade. Ele é a verdade. Então, é este o propósito de Deus. Se nós não entendermos isso e não buscarmos isso, nós estamos indo em direções opostas ao propósito de Deus. Pode parecer legal, mas não passa de religiosidade, se nós simplesmente vivermos uma vida de frequentar a igreja e não experimentar as mudanças que ele planejou para nós. Nós precisamos cultivar o desejo de ser semelhantes a Deus. Não no sentido que o diabo colocou na cabeça de Eva, para ser igual a Deus como Deus, mas ser semelhante a Deus no seu caráter, na sua essência, naquilo que Deus é, sem que nós sejamos Deus no como Ele é Deus. Mas a Bíblia deixa muito claro que o propósito de Deus é que nós sejamos conformados à imagem e à semelhança do seu Filho. Com isso eu encerro. Eu tinha planejado muita coisa a mais, mas eu acho que é melhor ficar por aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o protótipo. É aquele modelo, é o parâmetro pelo qual nós devemos aferir as nossas vidas. E ainda mais um texto. Efésios capítulo 4, 13. Diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao estado de pessoa madura, à estatura da medida da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou, em outras palavras, o propósito de Deus é que nós busquemos chegar a esse ponto. Alguém vai dizer, vamos chegar lá? O propósito é que nós cheguemos. E mesmo que não alcancemos, nós devemos viver para buscar esse alvo. É isso que Ele planejou, é isso que Ele quer para mim e para você. Eu creio que sem isso não vale a pena viver. Você pode ter muitos alvos, muitos anseios, muitos planos, mas se você não tiver esse alvo para a sua vida, você está no caminho que não é necessariamente aquele que Deus tem planejado para você. E eu gostaria que você considerasse
essa palavra. E seria bom que quando essa mensagem estiver disponível, você ouvisse mais vezes. E nós vamos continuar o assunto com a permissão de Deus no próximo domingo.